Como compartilhar o Evangelho com um ateu? Evangelizar não é simplesmente uma questão de ensinar, instruir e transmitir informações à mente, disse G. Packer. Evangelizar inclui o esforço para obter uma resposta à verdade ensinada. Esta citação vai ao cerne da questão complicada e muitas vezes confusa de como compartilhar o Evangelho com um ateu. Como cristãos, muitas vezes ansiamos por Deus e pensamos com emoções profundas. Embora as Escrituras nos exijam que sejamos evangelistas, os nossos esforços para comunicar a nossa fé são muitas vezes enfrentados com estresse e apreensão. Tememos a nossa vocação evangelística não só porque questionamos as nossas próprias capacidades retóricas, mas também porque todos sabemos intuitivamente que meras palavras não têm o poder de comunicar a totalidade da nossa experiência com Deus. Uma história que faz sentido. Temos a tarefa de apontar os incrédulos para algo definitivo, algo que não apenas satisfaz nossos anseios, mas também reorienta nossos pensamentos e ações para uma vida real e virtuosa. O cristianismo é a única história que dá sentido aos problemas universais e, ao mesmo tempo, fornece a solução para eles através da realidade histórica da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos devem compreender que a natureza única da nossa mensagem é importante à medida que avançamos em direção ao objetivo de sermos embaixadores num mundo que está destruído. Todos que encontramos desejam estar de volta ao jardim com Deus, porque Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele. Como nosso Criador, Ele implantou em nós o sentido de sua existência. Romanos capítulo 1 versículo 20. É assim que os cristãos deveriam pensar sobre todas as pessoas. Antes de nos prepararmos mentalmente para partilhar a nossa fé com aqueles que negam a Deus, devemos compreender que Deus nos criou a todos. Romanos capítulo 1 versículo 20. É assim que os cristãos deveriam pensar sobre todas as pessoas. Antes de nos prepararmos mentalmente para partilhar a nossa fé com aqueles que negam a Deus, devemos compreender que Deus nos criou a todos. Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. Estamos carregando esta imagem e perseguindo sua imagem. Os cristãos receberam um chamado divino não apenas para responder razoavelmente às objeções à nossa fé, mas para falar a verdade de uma forma que, através do poder do Espírito, os incrédulos sejam atraídos a Cristo. Sua imagem, Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. Estamos carregando esta imagem e perseguindo sua imagem. Os cristãos receberam um chamado divino não apenas para responder razoavelmente às objeções à nossa fé, mas para falar a verdade de uma forma que, através do poder do Espírito, os incrédulos sejam atraídos a Cristo. O coração de nossa testemunha. Os cristãos evangelizam o mundo. No cerne do nosso mandato evangelístico está a disposição de ver as pessoas como Deus as vê. Deus nos criou e nossos corações anseiam por estar com Ele. Isto é verdade até mesmo para aqueles que negam que Deus existe. Esses ateus, como os rotulamos, buscam a verdade e estão eles próprios tentando descobrir respostas para as questões fundamentais da vida. Imaginemos, então, um encontro em que conversamos com uma pessoa que acredita que Deus não existe. Como devemos envolver essa pessoa? Aqui estão 5 sugestões. 1. Ouça com atenção. Primeiro, devemos compreender que ouvir atentamente é crucial para o envolvimento no Evangelho. Ouvir atentamente significa compreender a perspectiva de quem você está engajando. Por sermos seres complicados, nossas crenças costumam ser um amálgama de experiências e reflexões, e é preciso vontade de ouvir para compreender quem está ao seu redor. Um ateu pode duvidar das suas afirmações numa base intelectual, mas depois de ouvir você poderá perceber que as suas verdadeiras objeções são baseadas na emoção ou são julgamentos puramente intencionais. Entretanto, você não saberá quais são as objeções e necessidades específicas dessa pessoa se primeiro não se humilhar o suficiente para ouvi-la e conhecê-la. 2. Identifique os principais problemas. Segundo, todas as pessoas razoáveis têm uma opinião sobre os fundamentos da realidade. Existem algumas reflexões universais a serem incluídas. Perguntas sobre nossa origem como humanos. O significado e propósito de nossas vidas. Esse é o nosso destino eterno após a morte. O ateísmo, como um conjunto de suposições acreditadas, tem opiniões sobre estas questões, e muitos ateus estão abertos e ansiosos para partilhar as suas respostas.
Devemos mover intencionalmente a conversa para essas questões-chave e comparar pontos de vista. 3. Defina os termos. Terceiro, é crucial compreender que um ateu pode estar assumindo definições diferentes de termos comuns. A maneira como você entende palavras como Deus, deuses, religião, igreja e pecado pode influenciar a substância e o teor da discussão. É claro que, para permanecer sensível à forma como uma pessoa define os termos, você mesmo precisará ser capaz de definir claramente esses termos. Esta é uma das muitas razões pelas quais pensar sobre a sua fé e estudar as Escrituras é tão importante. Nossos termos definem nossa missão. As Escrituras definem nossos termos. 4. Cultive a curiosidade. O comprometimento com a vida da mente como cristãos nos leva ao quarto ponto, que é cultivar a curiosidade. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 afirma que devemos estar sempre preparados ou estar sempre prontos para dar uma razão para a esperança que temos em Cristo. Estar preparados significa que precisamos ter curiosidade sobre as ideias que prevaleceram ao longo da história humana. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 afirma que devemos estar sempre preparados ou estar sempre prontos para dar uma razão para a esperança que temos em Cristo. Estar preparados significa que precisamos ter curiosidade sobre as ideias que prevaleceram ao longo da história humana. Como cristãos, não devemos ter medo de pontos de vista e ideias concorrentes. Ao cultivar uma verdadeira curiosidade em relação às reivindicações conflitantes de cosmovisão, um cristão pode aumentar sua confiança ao compartilhar sua fé. Além disso, demonstrar mesmo um conhecimento superficial do ateísmo mostra que levamos a sério um diálogo produtivo e que respeitamos as suas opiniões, mesmo que nós próprios não as tenhamos. Ao compreender e estudar a cosmovisão de um ateu, pode-se descobrir fraquezas no seu ponto de vista em comparação com o cristianismo. Eles conseguem expressar suas opiniões de maneira real e consistente? Eles acreditam que vêm do nada, não têm um propósito final e não vão a lugar nenhum depois de morrerem. Que implicações essas crenças têm sobre a forma como vivem e interagem com os outros? Estas são perguntas honestas que podem ter grande impacto evangelístico quando vindas de alguém curioso e respeitoso. 5. Seja semelhante a Cristo. Finalmente, é importante lembrar que o desejo de se envolver com um ateu não deve nascer da necessidade de conflito, mas de uma disposição mansa, em outras palavras, uma testemunha que emula Jesus Cristo. G. Campbell Morgan escreveu em seu maravilhoso livro O Grande Médico que Jesus lidava com as pessoas de maneira única e universal. Jesus entendeu que Deus criou cada pessoa de forma única e que não existe uma metodologia única que alcance todas as pessoas. No entanto, Jesus também compreendeu as verdades universais que pertencem a toda a humanidade. Jesus compreendeu o facto de que todos partilhamos a necessidade de sermos salvos e de nos reconciliarmos com o nosso Criador. Quando Jesus encontrava pessoas, ele supria suas necessidades intelectualmente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Este deveria ser o nosso modelo enquanto nos preparamos para encontrar os ateus. Queremos fazer mais do que ensinar e instruir em nossos esforços evangelísticos. Queremos trabalhar em conjunto com o Espírito Santo para suscitar uma resposta que os direcione para a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. O ateísmo é definido como não ter uma crença em Deus. É importante lembrar disso, porque não é que um ateu não acredite em Deus, porque essa afirmação abre a possibilidade de que Deus ou um ser supremo exista. A visão de mundo do ateu é impulsionada pela pura racionalidade, razão e método científico. O resultado é que a maioria dos ateus acredita na teoria da evolução e rejeita a possibilidade do mundo espiritual e da vida após a morte. A maioria das pesquisas mostra que cerca de 15% dos americanos se autodenominam ateus. Perguntas que você pode fazer. Item: o que deixa você mais animado em ser ateu? Item: você já se sentiu julgado por outros por rejeitar a existência de Deus? Se sim, como isso faz você se sentir? Item: você já foi ridicularizado ou rejeitado por ser ateu por aqueles que afirmavam ser cristãos? Item: por que você escolheu não acreditar na existência de Deus? Item: você está disposto a ir aonde as evidências levarem, quer elas apoiem ou não sua visão de mundo de que Deus não existe? Item: algumas pessoas no mundo científico concluíram que evidências como a complexidade específica do DNA e o universo bem ajustado apontam para um projetista inteligente.
Você acha que é teoricamente possível que tenha havido um designer por trás do universo que habitamos? Item: você já considerou a possibilidade de estar errado sobre a existência de Deus? Quais podem ser as consequências se você estiver errado? Item: você acha que existe uma diferença entre religião e um relacionamento com Deus? Por que ou por que não? Item: alguém já explicou o Evangelho para você? Áreas que você pode admirar. Item: seu compromisso com a razão e a lógica. Item: sua disposição para enfrentar questões difíceis. Item: a crença de que ninguém tem todas as respostas. Item: sua coragem em enfrentar a vida e todas as suas dificuldades sem acreditar em um Deus amoroso e todo-poderoso ou na vida após a morte. O que um ateu acredita? Sobre o ateísmo, um ateu acredita que sua visão de mundo é a mais racional e razoável, às vezes por causa do dano causado pela religião ao longo dos séculos, mas principalmente porque parece ser a mais consistente com o mundo observável de acordo com o método científico. Sobre Deus, os ateus não têm nenhum tipo de crença em Deus. Sobre a Trindade, como lhes falta uma crença em Deus, o conceito da Trindade é totalmente irrelevante. Sobre Jesus, um ateu acredita que Jesus era apenas uma pessoa comum ou nunca existiu. Frequentemente, eles se referirão ao mito de Jesus ou Zebus, uma referência sarcástica a Cristo. Sobre a Bíblia, eles acreditam que a Bíblia é uma coleção de mitos, meias-verdades e mentiras destinadas a desencaminhar pessoas ignorantes e dar poder aos líderes religiosos sobre as massas. Sobre a vida após a morte, os ateus não acreditam na vida após a morte. Sobre a salvação, para um ateu, não há necessidade de salvação do pecado e do inferno. Eles não acreditam que essas coisas existam, então por que alguém precisa ser salvo? O que a Bíblia ensina? Sobre Deus, Deus se identificou como Eu Sou, Êxodo capítulo 20 versículo 2, o que significa que Ele é o Criador eterno e autoexistente, não tem começo nem fim, do universo. Sobre a Trindade, existe um Deus e ainda três pessoas, Isaías capítulo 45 versículo 5, Deuteronômio 6 versículo 4, Tiago capítulo 2 versículo 19. Sobre Jesus, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ele não é apenas um homem iluminado. Ele é o Deus do universo, João capítulo 1 versículo 1, 14 e 18, capítulo 8 versículo 58, capítulo 10 versículo 30. Compare Tito capítulo 2 versículo 13 e Isaías capítulo 45 versículo 21, e eles são iguais a Deus Pai e a Deus Espírito Santo. Sobre a Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus. É sem erro. Não pode e não deve ser adicionado ou subtraído. 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, capítulo 4 versículo 4, Apocalipse capítulo 22 versículo 18, 20. Ela respalda sua afirmação como a palavra de Deus com exatidão, correção histórica e profecia cumprida. Sobre a vida após a morte, aqueles que confiam somente em Cristo como sua única esperança de salvação passarão a eternidade no céu, aqueles que rejeitam a Cristo passarão uma eternidade no inferno. João capítulo 5 versículo 24 e 30, Apocalipse capítulo 20 versículo 11 e 15. Sobre a salvação, cada pessoa nascida neste planeta nasce em pecado, está destinada ao inferno e precisa de um Salvador. A salvação é pela fé em Cristo com base em sua morte na cruz. Boas obras ou abnegação nada tem a ver com ser salvo. João capítulo 3 versículo 16, 17 e 36, capítulo 6 versículo 29 e 47, Romanos capítulo 4 versículo 1 e 5, Gálatas capítulo 2 versículo 16. Efésios capítulo 2 versículo 8 e 9, Tito capítulo 3 versículo 5. Coisas para lembrar. Item: a primeira coisa que você precisa perguntar a um ateu é: você realmente busca descobrir a verdade, mesmo que isso lhe custe sua reputação e até mesmo seus amigos? Se a resposta for não, então perceba que eles não estão dispostos a ir aonde as evidências levam. Você não terá um diálogo intelectual honesto, mas sua conversa ainda poderá ter um impacto espiritual. Item: não fale sobre pecado com um ateu. Na sua cosmovisão, a moralidade é geralmente dependente da situação e é neutra, por isso não há nenhum ponto de referência nas suas mentes para um conceito de violação das leis universais de Deus. Item: não se deixe arrastar por discussões sobre o que Deus fez ou deixou de fazer. Concentre-se na evidência de que Cristo existiu, morreu na cruz e voltou dos mortos.
Da mesma forma, o seu testemunho pessoal pode ser uma ferramenta poderosa porque é muito difícil refutar a mudança real e duradoura que Cristo trouxe à sua vida. E tem um ponto principal para um ateu, ou qualquer outra pessoa, é que você não pode convencer alguém a ter fé em Cristo. No entanto, você pode e deve viver de tal forma que aqueles ao seu redor sintam algo diferente, o que abre a porta para você explicar as evidências. Oramos. Pai Celestial, agradecemos por este tempo que passamos juntos em Sua presença. Ajude-nos a lembrar, na agitação da vida diária, que nosso tempo juntos e nosso tempo com você é, em última análise, o que mais importa. Ajude-nos a reservar tempo em nossas agendas lotadas para a comunhão, para encorajar uns aos outros e apontar uns aos outros para você. Ajude-nos a valorizar nossos irmãos e irmãs em Cristo e a ver a necessidade que temos uns dos outros. Obrigado por nos tornar uma família sob você. Nós te amamos, Senhor. Amém.